Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Drom. Olá amigos, está começando mais um Saúde em Dia. Essa fase agora de julho teremos várias oportunidades de apresentar vários esportes com vários professores, aproveitando todo esse contexto aí de um mês ligado às Olimpíadas. E esse primeiro programa de julho a gente coloca um programa direcionado ao Karatê. E quem vem aqui hoje compartilhar uma experiência de muito tempo é o professor Levi Félix. Professor, muito obrigado a presença no Saúde em Dia. Obrigado pelo convite, agradeço também pelo convite de apresentar um pouco do Karatê, né, para quem está assistindo. Eu acho que agora no ano olímpico, né, que nós estamos, eu acho super importante as pessoas conhecerem também outros esportes, além dos mais conhecidos popularmente, né. Perfeito. Eu vinha colocando aqui que um ponto muito forte, né, principalmente falando das lutas, essa questão da disciplina, do respeito, do ensino, que o professor valoriza muito, não é, professor? Isso. Dentro das artes marciais, eu falo mais pelo Karatê, que é a minha área, né? A questão da disciplina ela é muito implícita, ela é muito natural, porque como vem, né, do país asiático, que é o Japão, o Karatê, a disciplina é muito forte. Então, desde sempre, desde o início, a disciplina ela faz a diferença na questão da prática do esporte realmente. Porque antes de ser um esporte, o Karatê é uma arte marcial, né? Então, tem toda uma filosofia de vida, uma questões de valores, né, que são passados aos alunos antes até do próprio golpe, da própria defesa, né? Perfeito. E falando um pouco aqui do Karatê em Indaiatuba, do Instituto, Félix, como que é o dia a dia de vocês? Então, o Karatê em Indaiatuba, até 2019, né, tinha a parte do programa do Esporte Cidadão, que hoje em dia tem muitos esportes que as pessoas podem procurar, inclusive para praticar, né, crianças de 6 até 14 anos, né, e até 19 tinha dentro desse programa o Karatê. 2019 encerrou, e aí eu continuei esse trabalho no Instituto Levi Félix, né, que é uma academia, um dojo de Karatê aqui em Indaiatuba, que é voltado tanto para defesa pessoal, arte marcial, quanto o Karatê esportivo, né? Certo. E aí lá no Instituto Levi Félix tem para todas as idades. Eu atendo desde os 3 anos de idade e não tem limite. Inclusive, a minha mãe, ela começou a fazer Karatê agora, ela tem 65 anos. Que bacana. Foi para a faixa amarela, que é a segunda faixa. Já tá, assim, melhorou bastante a saúde, porque ela tinha problema, né, articular, né, artrite, enfim. E ela melhorou bastante essa questão de saúde mesmo, por causa da prática do Karatê. Fazendo um link com a questão olímpica, o Karatê hoje é presente também, né, como um esporte olímpico, né? Isso. O Karatê, ele entrou agora nas Olimpíadas do Rio, né? Foi votado para começar a compor, né, os esportes olímpicos nos Jogos Olímpicos. Porém, vai ser a primeira vez que nós vamos participar e provavelmente a única, porque em Paris, que é a próxima, né, os próximos Jogos Olímpicos, foi votado para entrar outros esportes e o Karatê acabou ficando de fora. Puxa, infelizmente. Que notícia ruim, não sabia disso. Estou entrando em contato agora com essa notícia. E a gente tem a divisão por categorias, né? Isso. Assim, tem o ranking o mundial e o ranking olímpico, porque nas Olimpíadas, por causa do número de atletas, foi alterado essas categorias, né? Então, no ranking mundial, por exemplo, nós temos 5 categorias femininas e 5 categorias masculinas, né? De luta, né? Na verdade, tem o kata, que são 6. São 6 cada um, desculpa. E aí, agora no Olímpico, nos Jogos Olímpicos, a gente terá
4 categorias. Uma que é o kata, que é a modalidade kata, e 3 categorias de peso da categoria de comitê de luta, né? Para o feminino e para o masculino também. Certo. O kata é uma apresentação, seria isso, ou também entra num lado competitivo de luta? Então, o kata, ele é como se fosse uma luta imaginária, né? O atleta, o karateka, ele faz ali um movimento de defesa e ataque, como se ele estivesse lutando contra 3 ou mais pessoas, né? Só que ele faz individualmente. E aí apresenta-se. E numa competição, o kata ele é avaliado por nota. Então tem a nota de força, velocidade, ritmo, né? Bases, técnicas, né? Então os árbitros eles fazem uma avaliação, eles dão uma nota. E aí os atletas eles são classificados, né? Depois por essa nota. Ah, ok. Hoje uma criança de 3 anos que entra em contato com o karatê, ela leva quanto tempo assim para ter uma técnica apurada e chegar numa graduação de treinamento olímpico, competições brasileiras, um nível alto, assim, de alto rendimento? Depende muito, né? Por exemplo, uma criança de 3 anos, ela ainda está naquela fase de aprendizado, até motor, né? Aprendizado motor. Então, para ela chegar numa fase em que ela comece a competir, vai aí de uns 2, 3 anos treinando bastante, né? A partir desse momento, se tiver um investimento por parte dos pais e até da própria criança, se ela realmente quiser isso, né? Ela pode chegar aí no ritmo de competição com uns 8, 9 anos, né? Quando ela tiver 8 ou 9 anos. Certo. E os adolescentes, assim, para chegar numa graduação maior, um delta T de quanto tempo, em média? Adolescentes é mais rápido, porque eles aprendem muito rápido, né? Eles se dedicam bastante também. Então, por exemplo, eu tenho um aluno lá que ele chegou agora na faixa preta, né? Com 18 anos, ele começou com 16. Então, foram 2 anos para ele chegar na graduação de faixa preta. E essa evolução, ela obrigatoriamente também vem paralela com as competições? Sim. Sim, mas também tem aqueles alunos que não querem competir, né? E aí eles ficam só... a graduação vai evoluindo também na graduação. Porque a graduação, né, ela não é tão ligada à competição. Na competição eles usam a graduação só para diferenciar os níveis, né? Mas, por exemplo, numa prática do karatê, quem quer só praticar, ela continua igual, é por tempo, né, de graduação e pelas técnicas que você vai aprendendo. Então, por exemplo, eu comecei agora. Dentro de 3 a 4 meses eu posso fazer exame de graduação se eu apresentar o nível necessário daquela faixa específica. Hoje, as aulas de karatê, um aluno que entrou, são 2 vezes na semana, 3 vezes. Como que é essa logística de treinamento? O ideal seria começar no mínimo 2 vezes na semana, né? Tá. E aí ele começa, dependendo do objetivo, se ele quiser, o aluno quiser vir competir, né? O ideal seria que ele fizesse no mínimo ali uns 4 a 5 treinos por semana. Ok. Essa parte do treinamento do karatê, ele é muito parecido com as lutas clássicas, judô, jiu-jitsu, kung fu, é uma mescla, né? Isso, o karatê ele é uma arte marcial que ele utiliza socos, chutes e defesa, é uma luta em pé, né, que a gente fala. Então o treinamento é muito específico nesse sentido, né, de fortalecimento muscular, de resistência cardiorrespiratória. Enfim, a gente tem um monte de treinamentos que a gente foca nessa parte, principalmente a parte técnica. O karatê é uma arte marcial de muita repetição, né? Então a gente repete golpes ali de 200 a 300 vezes por dia. E a parte do alongamento também é muito importante. Isso, né? A parte da flexibilidade é um item muito importante, porque, por exemplo, a gente tem parte de chutes, né? Parte de socos, alongamento, ele permite que isso se torne um pouco mais fácil de fazer. Principalmente no kata, né, porque o kata tem os chutes que precisam, além de ser flexíveis, eles precisam ser fortes e colocados, né? Então, se você não tem uma flexibilidade boa, você não consegue atingir esse nível, né? Sensei, uma mensagem final para o público em casa. O papo voou aqui, já está terminando o nosso programa hoje. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E o que eu tenho para falar, né, de quem está em casa, de
tentar conhecer outros esportes. E eu falo por mim, né, o karatê mudou minha vida. Desde os 12 anos de idade eu pratico karatê. E assim, tudo que eu conquistei hoje na minha vida, inclusive a parte profissional, foi o karatê que me trouxe isso, né? Antes de eu começar a treinar, eu era uma criança problema, né? Que todo mundo falava, brigava na rua todo dia, e era assim, minha mãe tinha muita dificuldade. Assim que comecei a treinar karatê, isso daí mudou totalmente, da água para o vinho. Hoje eu sou outra pessoa graças ao karatê. Então é a mensagem que eu passo para quem está em casa. Se quiser conhecer o Instituto Levi Félix, onde a gente tem o karatê, apresenta karatê para todas as idades, inclusive eu tenho alunos deficientes que também treinam comigo. Seria uma dica, né, para quem está em casa. A gente vai deixar aqui o contato do Instituto para vocês. Vocês vão estar tendo o endereço, o telefone para dar uma olhadinha lá. Muito obrigado, Sensei, a presença, de compartilhar aí todo esse assunto ligado ao karatê. O Saúde em Dia agradece. O programa fica por aqui hoje, lembrando dos nossos canais. Perdeu algum programa, quer compartilhar? Compartilha, você vai achar lá no Facebook da TV Sol, YouTube do programa Saúde em Dia. Você dá um like, compartilha com familiar, amigo, essas dicas, esses especialistas que compartilham um conteúdo bem legal e profundo. Instagram, conteúdo teórico com vários temas. O nosso conteúdo em áudio, podcast, Spotify, Amazon Music. Você está no carro, na academia, correndo no parque ecológico, não vai ficar de fora dessas dicas espetaculares. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê num futuro programa. Tchau!